Sejam muito bem-vindos, meus caros. E se por um lado Ana Gomes acredita que Luís Montenegro fez todos os crimes e mais alguns, por outro lado Cecília Meirelles parece-me ter feito, e perdoem uma expressão porque é uma comentadora que eu aprecio, parece-me basicamente ter feito aqui um frete ao governo, porque acredita que Luís Montenegro não só deu justificações suficientes, como até acha que deu justificações a mais. E portanto, vamos ver esta intervenção de Cecília Meirelles frente a frente com Catarina Martins, que eu acho que não foi propriamente adequada, porque eu considero que, obviamente, que há justificações a dar e que o Primeiro-Ministro não tem condições para continuar. Mas vamos ouvir Cecília Meirelles e falar um bocadinho sobre o assunto. Montenegro montou um negócio que depois continuou, depois da saída dele, de uma empresa que presta consultoria no âmbito da gestão e proteção de dados, onde trabalham pessoas, que são pessoas reais, que recebem salários reais, os serviços 11% são reais. 11% da faturação vai para a remuneração. 11%. Mas reconhece que a empresa existia, é porque acabou de dizer que era ele que estava a receber. Agora, afinal, já tinha remuneração, a empresa já 11%. existia, a empresa já presta serviços. Vamos lá ver. Então, e os outros 89%? Se me quiserem mostrar indícios de que a empresa não existe e de que isto é tudo imaginário e simulado, se mostrarem os indícios, eu estou aberta a ver os indícios. Eu peço desculpa interromper já, mas Cecília Meirelles, ninguém disse que a empresa não existe ou que os serviços não são prestados. O que foi colocado em cima da mesa é que há uma empresa que sem espaço físico declarado, obviamente a casa do Primeiro-Ministro, mas a casa do Primeiro-Ministro não é uma loja, sem um site, sem um e-mail, sem coisíssima nenhuma, andava a faturar valores completamente inacreditáveis e não é propriamente o valor de uma empresa familiar, como se costuma dizer. O que foi dito também por alguns juristas é que essa empresa existindo e que Luís Montenegro partindo e partilhando, digamos assim, oferecendo, vendendo, não sei como é que foi, se vendeu, se ofereceu, como é que fez, mas se vendeu a participação à mulher, vendeu a si mesmo por causa do regime de bens adquiridos no qual está casado. E portanto, nesse aspecto, ninguém disse que a empresa não existia, ninguém disse que os colaboradores não existiam, só dissemos, eu da minha parte pelo menos, a Cecília Meirelles não é que me tenha ouvido a mim, mas estou eu a dizer, só dissemos é que havia explicações a dar e que era preciso justificar como é que uma empresa que alegadamente só tinha os filhos e a mulher estava a prestar serviços se a senhora era educadora de infância e os filhos são os dois formados em gestão. Portanto, não havia formação compatível com a prestação de serviços que estava a ser declarada pelo Primeiro-Ministro e pela própria empresa. E portanto, este é que é o problema. E o problema também é Luís Montenegro, através do regime no qual está casado, ter uma participação nessa mesma empresa e essa empresa receber avanças mensais. E o Primeiro-Ministro não pode estar nessa situação. É isso que estava a ser falado. Ninguém disse que a empresa não existia, ninguém disse que os empregados eram falsos, só dissemos é que falta informação. Isso é o que é dito desde o início. Vamos ouvir o resto. Mas ainda ninguém me mostrou indícios de que isto seja simulado. O facto de alguém ter uma participação numa empresa não o torna inidóneo para o exercício de qualquer cargo. Mas tem de explicar, Cecília. O problema é que se nós estamos a ter este debate, ele já não tem condições para ser Primeiro-Ministro. O problema é que não acreditam naquilo que ele diz. É tão simples como isto. Ele primeiro dizia-se, é impossível porque não trabalha ninguém na empresa. Não, depois apareceram duas pessoas que trabalhavam na empresa e recebiam por isso. Era o que nós sabíamos publicamente, Cecília Meirelles. Se ninguém disse que essas pessoas não existiam, só se dizia era que não havia informação de que essas pessoas lá estavam a trabalhar. Ninguém desmentiu a existência dessas pessoas. Só dissemos é que, quer dizer, se o Primeiro-Ministro não presta esses serviços, se os filhos são formados em gestão, um deles pelos vistos ainda nem acabou a licenciatura, e a senhora é educadora de infância, há alguém que... Falta aqui uma pessoa que tenha qualificações para prestar parte dos serviços que a empresa diz que presta. E portanto é tão simples como isto. Só faltava a informação. Ninguém disse que as pessoas não existiam. Mas então tem que ser transparente. E o problema é que o Primeiro-Ministro insistiu em ficar calado até virem notícias públicas. Esse é que é o problema. Tem que justificar à partida. E se ele tem a participação na empresa por causa do regime no qual está casado, das duas uma. Ou se desfaz da empresa e a entrega aos filhos, ou vende a sua parte, ou extingue a empresa. Tem que ser assim, eu lamento imenso. A vida passada é uma coisa. A vida na prática das funções públicas é outra completamente diferente. E a Cecília Meirelles percebe isso. Eu tenho a certeza que percebe isso. Mas não sei o quê. Quer dizer, isto não são serviços, não podem ser serviços nenhums. Depois apareceram os serviços que eram. Os clientes podiam ser imaginários. Não, eram clientes reais. Se quiser presumir que tudo isto é uma invenção, é muito difícil ter debates assim. Se o Expresso não tivesse publicado que a Solverde era cliente, Luís Montenegro ia decidir sobre a concessão de jogo, que é um negócio de milhões. Vamos lá ver.
É porque não tinha dito nada até lá. O problema está aí, o problema está na atuação do Primeiro-Ministro. Eu tenho que concordar com a Catarina Martins. Porquê é que o Primeiro-Ministro não disse nada até à notícia do Expresso, até à notícia dos meios de comunicação tradicionais? Porquê é que os esclarecimentos não foram dados na moção de censura? Foram dados alguns, mas porquê é que não deu todos? Porquê é que o comunicado que saiu publicamente pelos filhos, porquê é que ele não levou o comunicado para a Assembleia da República no dia da discussão da moção de censura? Porquê é que andamos a dar esclarecimentos às pinguinhas? Eu peço imensa desculpa, eu tenho que dar razão à Catarina Martins. Porquê é que ele não falou? Eu lamento imenso, isto tem que ser dito. O debate da moção de censura, quando o Luís Montenegro faz uma descrição dos clientes, fê-la de tal maneira pormenorizada que Pedro Nuno Santos percebeu exatamente quem era e qual era a empresa. Portanto, e pelos vistos, há até uma relação pessoal de amizade que pela qual ele estaria sempre... Eu gostava também, já aqui, nós estamos em época de toda a gente ter eu gostava de deixar... Eu tutelei o setor do turismo, se calhar nem toda a gente sabe disto, mas o setor do turismo, há mais de 10 anos, tutela o setor do jogo. E foi 1 ano e meio em que houve uma relação muito tensa com os casinos. Portanto, gostava de dizer que eu acho que não serei suspeita de ter nenhuma relação privilegiada com casinos, mas eu queria só acrescentar uma coisa. Eu não acho que nós devamos suspeitar dos governantes em geral. Ou seja, acho que o que a Cecília está a dizer, a Cecília não tem que o dizer, porque ninguém tem que ter nenhuma suspeição sobre ninguém que está no cargo governativo. Mas a realidade é que e para isso não existir, é preciso que quem ocupa cargos políticos cumpra as regras do Estatuto dos Altos Cargos Políticos. E o Primeiro-Ministro não fez isso. Eu espero não ter razão. Espero não ter mesmo razão e que Luís Montenegro tenha feito tudo bem. Mas o facto de ter escondido, o facto de dar explicações que não explicam nada, o facto de se esconder, só em si cria uma situação impossível para o país. E um Primeiro-Ministro tem que dar soluções, não tem que ser ele um problema. E Luís Montenegro é um problema para o país. Pois, resta saber se criar problemas a Luís Montenegro não é a solução que muitos veem, não para o país, mas para o seu futuro criou problemas sozinho. Está a criar problemas sozinho a si próprio. Pronto, a Cecília Meirelles está visto que alinhou na narrativa da cabala ao Primeiro-Ministro e que foi criada uma cabala e que os partidos têm uma prova de sobrevivência que é criar problemas ao Primeiro-Ministro. Bom, foram os partidos que obrigaram o Primeiro-Ministro a manter a participação na empresa familiar? Não sei, pergunto eu. Foram os partidos que obrigaram o Primeiro-Ministro a pagar casas a pronto pagamento que, alegadamente, segundo o que é dito em alguns meios de comunicação tradicionais, ultrapassam aquele que é o valor declarado pelo Primeiro-Ministro do ponto de vista do património? Não sei, é a pergunta que fica no ar. Não foram as pessoas que obrigaram a isso. E, portanto, podem dizer tranquilamente, não há indícios de que o Primeiro-Ministro seja um criminoso. Bom, eu não sei se haverá e se a Justiça fará o seu caminho. Agora, a Cecília Meirelles dizer ou dar a entender que isto é uma cabala e ainda ridicularizar o escrutínio público, caramba, a Cecília Meirelles, ridicularizar o escrutínio público, a Cecília Meirelles a dizer, eu tutelei um ministério, já nem sei qual é, que teve uma relação muito tensa com os casinos e, portanto, não tenho nada a ver com o assunto. Mas a Cecília Meirelles está satisfeita com o que tivemos de corrupção nos últimos 50 anos, com a falta de escrutínio e a leviandade com que era discutida a corrupção e a facilidade com que se comete a corrupção, que aliás ainda hoje se comete. O Primeiro-Ministro pôs-se a jeito, lamento imenso, não houve cabala nenhuma para o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro pode não ter cometido crime nenhum, pode. O Primeiro-Ministro pode não ter cometido ilegalidade nenhuma, pode. Vamos ver, vamos deixar a Justiça fazer o seu caminho. Agora, outra coisa completamente diferente foi o Primeiro-Ministro andar a esconder-se durante praticamente 15 dias e ser necessária uma moção de censura para que o homem dissesse uma palavra ao país sobre a sua atual situação. Uma pessoa que não deve, não teme. E, portanto, ele que viesse a público, marcasse uma conferência de imprensa no primeiro dia, logo que se soube, no segundo dia, seja quando for, e que falasse aos jornalistas, até mesmo sem perguntas, que seja. Agora, a moção de censura, ainda chegou a dizer André Ventura, o Primeiro-Ministro, se der justificações até às 2 ou 3 da tarde, nós retiramos a moção de censura. Ele não disse nada ao país. Andou fugido o tempo todo. Portanto, estivemos 15 dias numa polémica em que, basicamente, e foi um exemplo que eu até ouvi em televisão, que Luís Montenegro tinha um fio na camisola. E quando vocês têm um fio na camisola, como sabem, não o devem puxar, senão aquilo vai-se descozer. Portanto, vocês ou cortam o fio e cosem um bocadinho e a camisola e o problema fica resolvido, ou puxam o fio. E Luís Montenegro puxou o fio de tal forma que desfez a camisola. Portanto, se calhar, Luís Montenegro até tem algo a esconder porque andou a fugir ao escrutínio. Mais uma vez digo, eu não digo que Luís Montenegro seja criminoso, não sou eu que tenho que dizer isso, quem terá que decidir isso são as autoridades competentes para o efeito. Não sou eu que tenho que dizer isso. Agora, condições políticas, Luís Montenegro tem a sua imagem esfrangalhada
espalhada na opinião pública. Não há forma de continuar. E, portanto, a Cecília Meirelles vir fazer, e perdoem uma expressão, mas vir fazer um frete de tal maneira a dizer que o Primeiro-Ministro está quase a ser vítima de uma cabala dos partidos políticos em Portugal, porque é que ele não deu logo a participação à empresa? Porque é que ele não deu a sua participação logo aos filhos, sendo que estava casado num regime de comunhão de bens adquiridos? Porque é que ele não deu logo aos filhos ou não vendeu a uma entidade terceira, ou outro membro da família qualquer, sei lá, em vez dos filhos, venderam a um irmão qualquer, não sei se tem irmãos, se tem tios, se que é que tem, e em vez de estar com problemas do ponto de vista legal por ser Primeiro-Ministro, ou pelo menos do ponto de vista político, do ponto de vista da nuvem que cresce à volta do Governo e do Primeiro-Ministro, era só ter vendido a parte dele aos filhos, ou oferecido, nem sei se é possível oferecer, digam-me vocês, mas oferecia a parte dele aos filhos e não havia isto. Isto não foi uma cabala dos partidos de Cecília Meirelles, foi o Primeiro-Ministro que se meteu num problema por ele próprio. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.